Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o Caminho 317. E hoje a ideia é a gente falar sobre esse personagem aí, o rei Ezequias, tá? Esse personagem, ele foi trazido aí na lição número 8 da lição dos jovens, desse trimestre, ok? E a ideia, na verdade, é fazer, eu coloquei como jornada de Ezequias, mas a ideia é fazer meio que uma meia jornada de Ezequias, tá? Porque o vídeo de hoje, o objetivo é falar mais da reforma que ele fez ali no reino de Judá, que acabou influenciando o reino de Israel também. Mas a parte de Ezequias, quando ele tem um encontro ali com Senaqueribe, o rei da Síria, isso aí a gente deixa para um outro vídeo, tá bom? Então vamos começar aqui. Antes, eu só acho interessante a gente citar. Quando a gente fala desses reis, às vezes pode causar uma certa confusão, tá? Então eu acho interessante nós nos localizarmos primeiro, tá bom? Então nós temos Jeroboão, que foi um outro personagem, um outro rei citado nessa lição dessa semana, que inclusive tem um vídeo já sobre ele, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Jeroboão foi o primeiro rei de Israel já com o reino dividido. Ou seja, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Então Jeroboão foi o primeiro rei. Ezequias ele vai aparecer como rei de Judá, certo? Mais ou menos assim uns 200 anos depois. Tá? Então ele é filho de Acais, que foi considerado um rei ruim, ok? E temos aqui então Ezequias, o rei de Judá. Você vai encontrar o relato sobre o rei de Ezequias em 3 livros, pelo menos, da Bíblia. Tá? Que é o livro de Isaías, 2 Reis e 2 Crônicas. Só que com algumas diferenças. Por exemplo, no livro de Reis, começa no capítulo 18 a falar sobre o início do reinado de Ezequias. Mas aí, se não me engano, no verso 13, ele já pula para o encontro de Ezequias com Senaqueribe. No livro, que é basicamente o mesmo relato aqui de Isaías. E do livro também no capítulo 32 de 2 Crônicas. Já no livro de Crônicas, o cronista ele fez questão aqui de citar mais sobre a reforma que Ezequias ele fez, certo? Então, começa assim no início do reinado dele, mas, vamos assim, detalha mais sobre as reformas que ele fez, que é o que a gente vai se concentrar em falar hoje, tá bom? Então vamos ao nosso texto bíblico. Primeiro, a ideia é falar assim, como que o reinado chegou até Ezequias, como é que Acais, o seu pai, deixou esse reinado para ele, tá? Então o texto diz assim, porque Acais tomou despojo da casa do Senhor, da casa do rei e da dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém isso não ajudou, certo? No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Certo? Então ele ofereceu sacrifício ao Deus de Damasco, isso inclusive foi a sua ruína de todo Israel, ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus e fez-os em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Isso é importante destacar, tá? Também em cada cidade de Judá, fez altos para queimar o incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Certo? Então esse é o finzinho do reinado de Acais. E aí então entra Ezequias, o seu filho, para reinar no seu lugar. Ele começa com 25 anos, certo? E ele reina durante 29 anos em Judá. O primeiro destaque. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, o seu pai. Certo? O exemplo de Davi. Né? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhe disse: Ouvi, meus levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tentar fazer uma reforma no próprio templo. Então ele chama de novo os levitas, os sacerdotes, para fazerem toda uma purificação, retirar a imundícia. Então, se tivesse algum tipo de objeto ali de ídolo, pagão, era para eles tirarem. Os utensílios do templo, de repente, se eles foram profanados, foram usados para outra coisa que não era adoração a Deus, eles tinham que purificar. E eles fazem todo esse trabalho. Tanto que, quando chega aqui, no verso 16, os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem fora ao ribeiro de Cedron. Ok? E aí o relato que ele dá assim: Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar de holocausto com todos os seus utensílios, e a mesa da preposição com todos os seus objetos. Também, todos os objetos que o rei Acais, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que eles estão diante do altar do Senhor. Então, eles fazem esse primeiro trabalho, e aí o rei conclama que sejam trazidas as ofertas, né, os holocaustos e tudo, para que o serviço de adoração a Deus ele volte a funcionar. Ok? Inclusive ele chama os levitas, né? Os levitas começam a tocar os seus instrumentos, eles oferecem os holocaustos. Acontece aqui um louvor a Deus com as palavras de Davi e Asaf, de repente os salmos ali foram usados, etc.
E aí então o povo ele traz esses holocaustos, esses sacrifícios. E assim, o fim do capítulo 29 diz assim: assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra, certo? Então, o início da reforma foi esse, certo? Ezequias ali, ele colocando o templo, que para eles era a principal referência religiosa que eles tinham, certo? Ou seja, o templo funcionando. Era um local que eles podiam ver, olha, por assim dizer, né? Deus está ali, né? Deus está nesse local, por assim dizer, né? Era uma referência de um local religioso para eles. Então Ezequias ele começa a fazer justamente essa reforma. Tá? Mas ele não para por aí. No capítulo 30, a ideia aqui é que ele tem de celebrar uma Páscoa. Tá? O próprio, já no fim do capítulo, vai falar que eles não tinham celebrado uma Páscoa do jeito que eles celebraram aqui, desde o dia de Salomão, certo? Então, a Salomão, se você for ver, com aquela diferença lá de quase 200 anos ali, né? Que começou o reinado de Robão, seu filho Jeroboão, então mais ou menos esse espaço de tempo. Só que ele não conclama somente Jerusalém, ele manda cartas também para Efraim e Manassés. Na verdade, ele manda cartas desde Berseba até Dan. Eu trouxe aqui um mapa que eu acho interessante que a gente se localize. Tá aqui, ó. Berseba fica aqui embaixo, no reino de Judá, e Dan fica aqui em cima, né, no extremo do reino de Israel. Então ele manda cartas para todo o território. Apesar do reino já estar dividido, mas ele conclama toda a congregação para celebrar a Páscoa, certo? Tem gente que vem, tem gente que não vem, ou seja, das tribos aqui, certo? Algumas zombam, outras vão. Mas, no fim das contas, tá? Acontece uma coisa que já começa a ser interessante. Veio o primeiro templo, foi reformado, mas agora sim, ó. Olha aqui. Verso 14. Dispuseram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram os altares de incenso e os lançaram no vale de Cedron. Então, aqueles altares, ou seja, todo aquele sistema lá que Acais, por exemplo, já tinha implementado, de adoração a outros deuses, etc., agora esses altares estão sendo removidos, tá? Essa é uma coisa importante também. Aí, então eles imolam o cordeiro pascal e assim por diante, ok? Aqui no fim do capítulo tem uma parte bem bonita até, porque diz assim, né? Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde o dia de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve outra coisa semelhante em Jerusalém. Essas festas que eles celebravam, né? Primeira Páscoa, depois até diz aqui da festa de pães asmos. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, a sua voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. O texto original não tem o termo Deus, tá? Mas fala literalmente assim, a sua habitação nos céus, tá? Mas a versão aqui do Almeida, revista atualizada, acho por bem colocar aqui para de repente ficar mais melhor de entender, né? Bom, no capítulo 31, então, tem o último relato de um último ato, vamos dizer assim, que Ezequias vai fazer nesse contexto de reforma, tá? Que é o seguinte. Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os fortes ídolos e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés. Então a reforma não foi somente em Judá e Benjamim, certo? As duas tribos ao sul, mas também conseguiu tomar algumas regiões ali do reino de Israel, certo? Ainda que os reis de Israel não foram bons reis, né? Então Judá ali você tem reis bons e ruins, os reis de Israel não. Na verdade, assim, o ranking é o seguinte. Quando um rei ele buscava, ainda que ele não conseguisse destruir todos esses altos, né, ou seja, quando ele combatia a idolatria, ele era considerado um bom rei, certo? Quando ele era indiferente a isso, ele era considerado um rei medíocre, ou, sabe, indiferente. Quando ele não combatia, e pelo contrário, ele ia lá e adorava esses deuses, esses altares, ele era o pior rei que existiu, tá? Então, o ranking, vamos dizer assim, dos reis era meio que esse. Qual o plano de Ezequias? Ezequias ele quer que o templo ele se mantenha funcionando, certo? Então foi reformado, tiveram as festas, né, tiveram toda a celebração, mas agora o templo ele precisa continuar. O serviço de adoração a Deus precisa continuar, certo? Então o que ele faz? Ele faz o seguinte, ele separa o turno dos sacerdotes, dos levitas, certo? Ele bota ali os funcionários do templo para trabalhar novamente. Ele faz doações da sua própria fazenda para que os holocaustos sejam oferecidos de manhã, de tarde, aos sábados, festas de lua nova, festas fixas, tá? Como estava na lei escrito. Okay? E também ele orienta o povo para que trouxesse os dízimos e as ofertas, que eram o sistema, até então, né, de manutenção, vamos dizer assim, do templo. Então, os levitas, os sacerdotes, eles não tinham terra. Então, a maneira com que eles se sustentavam, vamos dizer assim, era através das ofertas e dízimos que eram trazidos ao templo, certo? Os filhos de Israel, então, e de Judá, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram os dízimos, certo? E as ofertas. E aí o sumo sacerdote Azarias, ele dá um relato para Ezequias dizendo o seguinte, olha,
Desde que se começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas. E ainda sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e essa grande quantidade é o que sobra, certo? Tanto que ele faz até depósitos aqui, né? De tão grande quantidade que é, certo? Então, esse, já no finzinho aqui, né? Vai dizer o seguinte: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Certo? Aí no início do capítulo 32 ele vai falar que depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Mas isso, né? A ideia é que seja, de repente, a gente faz um outro vídeo para falar sobre isso. Tá? Que é um outro episódio interessante também da vida de Ezequias. Mas o que a gente poderia tirar aqui como uma aplicação? Tá? Eu queria separar aqui um verso no livro de Isaías, porque Isaías, ele viveu, ele profetizou justamente nessa época desses reis, certo? Uzias, Jotão, Acais, Ezequias. E qual é o ponto interessante? Que nessa mistura da nação de Israel, colocando como um todo, né, Israel e Judá, com os povos vizinhos, pagãos, eles acabavam misturando algumas práticas, certo? E mais essa ideia de adoração aos deuses deles, alguns dos atos começaram a refletir no próprio comportamento do povo, algumas dessas características. Por exemplo, no livro de Isaías ele vai condenar muito essa ideia. Ó. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Então, o povo, ao adotar essas práticas, estava sendo um povo mais injusto, um povo corrupto. Os líderes, né, príncipes, tudo, um povo opressor. Ok? Então, qual é o comportamento que Deus queria? O comportamento que Deus queria era esse, olha. Lavai-vos, purificai-vos, tirar a maldade dos vossos altos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. E aí o verso bem conhecido, né? Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, a ideia de aqui de que existisse uma reforma, certo? Uma reforma, por exemplo, no caso que Ezequias conseguiu fazer. Então, a ideia aqui é o seguinte, né? É que, se a gente fosse tentar ver algumas coisas para nossa vida, para as nossas vidas, né? Eu vejo que no momento que às vezes também a gente se afasta de Deus, a gente começa a praticar coisas, mesmo que a gente não cometa atos em si, mas a gente já começa, os nossos pensamentos, as nossas intenções já vão sendo diferentes daquilo que Deus gostaria que fosse, certo? E o contrário também é verdade. No momento que a gente se aproxima de Deus, é como se a gente contemplasse mais as coisas de como que Deus quer, certo? E isso acaba que vai nos transformando. A gente vai começando a pensar, a praticar, a falar justamente daquilo que Deus ele se alegraria, certo? Ou seja, esses atos que ele está falando aqui, né, de ser olhar o direito, de atender a justiça, etc. Isso aí transformado, né, para os dias de hoje, ou seja, aquilo que Deus esperava que a gente fizesse, isso vai começando a acontecer, certo? Então, o que eu acredito é que, de alguma maneira, essa lição ela vem para nos ajudar, essa reforma, né, nesse sentido que Ezequias fez, vem para nos ajudar nesse sentido. Que a gente entenda que é nos aproximando de Deus, certo? Ou seja, procurando fazer essas reformas que a gente vai refletir melhor o seu caráter, né, procurar fazer as atitudes que o agradam, e ao mesmo tempo a gente vai se afastando, vamos dizer assim, daquelas coisas que o desagradam, né, que é aquele momento lá que eles começam a quebrar os altares, etc. Então começa realmente o processo de reforma. Tá certo? Então, que Deus te abençoe. Espero que algumas das lições que a gente tenha colocado aqui te ajude, de alguma forma, tanto entender mais a questão da escola sabatina, mas, claro, né, na vida cristã como um todo. E, de repente, a gente fica aí por um próximo episódio para falar sobre o relato de Ezequias com o Senaqueribe, que é um relato interessante também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até mais.